Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo morte prematura. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 8 e 9. Dizem assim: Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Hoje é 16 de dezembro de 2022. Santíssimo, poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração nesse momento. Te agradeço por essa oportunidade e te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha vida, a minha família. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei para a palavra do dia o tema dizendo assim: morte prematura. Na polícia judiciária, que é a polícia investigativa, ao se investigar um homicídio, o que realmente aconteceu também com Jesus, né? O investigador, ele tem como assim início nas suas investigações ou na investigação daquele crime, algumas palavras-chave são quando, como, quem e por quê. Jesus foi morto e, como dei no título, de forma prematura. Quando nós focamos no texto base, especificamente aqui, no versículo 8, que diz assim o profeta, ele foi cortado da terra dos viventes. Essa expressão aqui, foi cortado, é o mesmo que foi morto, foi assassinado. Mataram Jesus. É isso que essa frase quer dizer. Então, o que eu quero mesmo me ater é apenas na palavra-chave desse exemplo que eu dei aqui, numa investigação de homicídio, a palavra porquê. Você sabe por quê? Jesus foi morto? Porque Jesus teve essa morte prematura? Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 5, ele nos diz, a resposta é a seguinte, versículo 10 e 11 eu vou ler. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Você vê aqui por que foi que Jesus foi morto? Porque foi assassinado? Foi para nos reconciliar com Deus. Reconciliar é um verbo, inclusive é um verbo transitivo direto e indireto, né? E significa, gente, essa palavra reconciliar, estabelecer a paz, as boas relações, também significa consagrar. Então, quando a gente perdeu, o contato com Deus lá no Éden, o pecado primitivo, o pecado da desobediência, aí a gente ficou como que inimigo de Deus, não é? O homem. Aí veio Jesus, morreu para nos reconciliar, ou seja, restabelecer a paz e as boas relações entre nós, os homens, e Deus. Esse
é um grande objetivo que Deus tinha traçado já no seu coração, já estava planejado e enviou seu Filho Jesus. Daniel, o profeta, no capítulo 9, versículo 26, ele fala algo relativo a esse texto que eu li também, de uma forma profética. Ele fala o seguinte, sobre Jesus ter sido morto de uma forma prematura, ou seja, ter sido tirado, a sua vida, como disse o profeta Isaías. Versículo 26 do livro de Daniel, capítulo 9, diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Cortado, ou seja, será morto. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Esse texto aqui, profeta Daniel, já foi, já se cumpriu, mas tem também a parte aqui escatológica, a parte que a gente, no momento, no assunto em foco, que a escatologia fala da doutrina das últimas coisas, que essa expressão de Daniel ainda também terá o seu cumprimento. Mas aqui já se cumpriu e Jesus foi morto nas 62 semanas. Depois dessas 62 semanas, Daniel diz que ele seria cortado. E foi o que Isaías disse: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o seu tempo? Aliás, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado. A mesma expressão que Daniel usa, ou seja, cortado da terra dos viventes, é realmente ter sido ele assassinado, morto. E eu fico aqui pensando, quantas vezes nós nos dedicamos e paramos para pensar, desse sacrifício que Jesus se submeteu. Jesus não foi assim morto, assassinado, porque ele não podia se livrar daqueles seus algozes. Mas ele se deixou, ele se permitiu, ele se entregou por nós. Gente, hoje eu vou falar para mim mesmo, eu penso em tanta coisa, eu penso em mim mesmo, depois eu penso em mim mesmo, depois eu penso na minha família, depois eu penso nos meus negócios, depois eu penso na situação. Vamos falar do Brasil, do país, como é que vai ser daqui para frente. Eu penso em, final de semana, na minha folga, ou em férias, para quem está trabalhando, Tem muita gente desempregada. Estou falando assim, eu para tomar para mim a responsabilidade. Então, eu fico pensando, vou para uma praia distante, vou para uma fazenda, vou viajar. Eu penso em tudo isso, em mim, em Jesus. Será que eu paro para pensar na sua morte prematura, no assassinato que Jesus foi vítima? Lembre-se, na investigação, entre tantas outras perguntas que o investigador faz diante de um crime de homicídio, já disse, quando, como, quem e porquê. E o motivo, ou seja, o porquê Jesus ter sido morto, já li aqui na palavra de Deus, quando Paulo explica, foi para nos reconciliar com Deus. Que essa reconciliação que nós tivemos para com Deus através de Jesus, seu Filho, essa reconciliação possa permanecer, até a volta de Jesus ou a nossa partida. Que nada venha, nos desvincular mais uma vez de Deus. Tá certo? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.